Senhor Deus, nesta manhã nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de perdão, Tu és um Deus de reconciliação, de conserto, de restauração. E nós estamos estudando esse momento na história para entender como nós podemos realmente ver algo semelhante acontecer no nosso tempo, nos nossos dias. Nós também precisamos voltar a Ti, nós também precisamos ver a Tua casa sendo restaurada. E nós clamamos a Ti, Senhor, que através desse estudo, através de examinar esse momento na história passada, que nós possamos entender algo mais sobre os Teus propósitos e sobre quem Tu és, para que possamos ver uma grande volta, uma grande restauração nos nossos dias também, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, a Tua unção e a Tua revelação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos em 2 Crônicas 29, vendo esse processo de restauração da casa de Deus com o rei Ezequias. 2 Crônicas 29. Nós temos falado que esse período na história, porque isso é um dos nossos principais objetivos, em cada momento na história, ver como que isso se aplica ao nosso tempo. Às vezes, alguma coisa se aplica a outros momentos da história da igreja, mas, de alguma maneira, todas as etapas, todos os passos que o povo de Deus deu no passado têm relação com nossa vida atual. Em algum aspecto nós sempre conseguimos achar, e é isso que a gente mais procura, saber como Deus pode nos revelar algo sobre o nosso tempo. Então, o tempo de Ezequias fala de um momento de restauração, porque logo antes, o pai de Ezequias, que foi Acaz, ele levou a nação de Israel, a nação de Judá, a uma apostasia muito forte, pior do que todos os reis anteriores que abandonaram em algum momento, alguma medida, o plano de Deus. Acaz foi muito pior. E houve assim um afastamento total da casa de Deus, dos caminhos de Deus, da lei de Deus. Então, quando Ezequias chegou, a casa de Deus estava abandonada. Como a gente tem falado, assim, em algumas épocas havia uma coisa paralela. Mantinha a casa de Deus, mas também idolatria. Mas nesse caso houve um abandono total, progressivo, porque Acaz primeiro ele colocou aspectos, colocou um altar idólatra, colocou coisas assim dentro da casa de Deus. Mas depois fala que ele abandonou, ele fechou a casa de Deus. Então, quando Ezequias chegou a ser rei, desde o primeiro dia do governo dele, ele começou um processo de restauração. Esse processo de restauração que a gente está estudando aqui com Ezequias, essa descrição da restauração é a mais completa. Tem a história do Antigo Testamento, a história da igreja, é um sobe e desce. Períodos em que tem avivamento, períodos em que o povo está buscando a Deus, e períodos de esfriamento, aquela coisa progressiva, esfriar, servir outros deuses, se afastar de uma forma mais completa. Então, tem períodos de sobe, às vezes sobe menos, às vezes sobe mais, no sentido de ter um avivamento mais profundo, às vezes desce um pouquinho, às vezes desce mais ainda. Então, são períodos diferentes, histórias diferentes, mas sempre tem esse processo de sobe e desce. Na história, toda a história do povo de Deus, dos propósitos de Deus na Terra. Mas essa restauração aqui, além de ser realmente, de fato, foi uma das restaurações mais completas, a descrição do retorno é mais completa. Porque muitas vezes você vai encontrar em outras épocas, então, talvez em parte porque a queda não foi tão profunda, mas no rei Asa, por exemplo, que foi antes dele, ele
começou a quebrar ídolos, altares de ídolos, começou a tirar os altos, começou a trazer o povo de volta para Deus, mas no tempo do rei Asa não tinha abandonado de tão profundamente como nessa época. Mas a descrição da restauração no tempo de Asa ou Josafá, ou outros reis, a descrição não é tão completa. Às vezes resume. Então, o povo se arrependeu, então o povo começou a celebrar a Páscoa, fazia tempo que não celebrava a Páscoa. Existem várias descrições. Agora aqui, no capítulo 30, o próximo capítulo, que nós vamos ver depois, vai falar sobre a celebração da Páscoa, que é o último ponto aqui. Mas essa descrição, todo o capítulo 29, um capítulo até meio grande, todo o capítulo 29 está descrevendo o processo de restauração antes de celebrar a Páscoa, antes das coisas voltarem, vamos dizer, ao normal, ok? Então, só para a gente não se perder, que não está exatamente discriminado assim na sua folha de esboço, eu coloquei aqui essas etapas na restauração da casa de Deus. Então, quais são as etapas e onde nós estamos? Assim, é mais ou menos um mapa, quando você está quando você está visitando um museu, você tem todo o roteiro e tem os mapas que falam, agora você está aqui, você está no passo 3, agora você está no passo 4. Então, aqui tem o roteiro que Ezequias seguiu para a gente ver o que nós já estudamos, vou ler as etapas, aí vocês têm que me falar onde nós estamos agora no nosso estudo. Então, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas. A gente tem falado sobre isso. Ele abriu as portas, o negócio estava sem condições de usar, mas ele abriu as portas. Então, a primeira coisa que ele fez foi assim, um ato mais simbólico do que ele não abriu as portas, falou assim, venha gente, vamos servir ao Senhor, vamos fazer de conta que nada aconteceu, vamos voltar a servir ao Senhor, porque antes a gente não estava servindo, é só abrir as portas e recomeçar. Não, não é assim. Ele abriu as portas e abriu o processo, que é um processo. Aí depois veio consagração dos levitas e sacerdotes. Falamos bastante sobre isso. E na última, já falei onde nós estamos, Na última aula, nós falamos sobre a limpeza da casa, a faxina da casa. Então, nós vimos como eles foram tirando tudo, falamos sobre lá aquele ribeiro de Cedron, onde eles levaram todos os entulhos e o que isso simboliza também. E aí vem agora expiação do reino, santuário e nação, consagração da casa, então eles fizeram a limpeza da casa, expiação, nós vamos estudar hoje, nós vamos falar sobre como isso tem a ver, expiação em relação a pecados, expiação dos pecados, é resolver o problema. Nós resolvemos o problema do entulho, da sujeira, das coisas que estavam deixando a casa de Deus sem condições de uso. Mas depois de limpar, precisa fazer expiação. E depois de fazer expiação, tem que fazer a consagração. Olha só. Então, e antes de tudo isso acontecer, os sacerdotes e levitas precisaram se consagrar. Então, realmente há um processo envolvido nisso. E depois da consagração da casa e do povo, o próprio povo, então, eles estavam prontos para começar a adoração. E a adoração é quando você oferece algo ao Senhor. Então, eram as ofertas voluntárias, porque depois desse processo de expiação e consagração, aí o rei Ezequias falou assim, agora vocês podem trazer as suas ofertas. Eles traziam animais, e ofereciam ao Senhor. Então, foi isso. E, finalmente, aí estavam prontos para celebrar a Páscoa, que faz parte do culto normal, anual, assim, tinha o calendário anual daquilo que eles faziam, ok? Então, isso é para a gente se situar. Nós já vimos os 3 primeiros passos, estamos no número 4, e estamos no capítulo 29, no versículo 20, ok? 29 e 20. Eu só vou voltar para
nós lemos isso domingo passado, mas é só assim, quando os sacerdotes e levitas terminaram de fazer a limpeza, eles prestaram um tipo de um relatório. Então eu vou voltar para o versículo 18. Versículo 18, então foram ter com o rei Ezequias e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a mesa da proposição, com todos os seus utensílios, também todos os utensílios que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua infidelidade, já os preparamos e consagramos, agora estão diante do altar do Senhor. Então, tudo isso aí tem significado, nós não... primeiro que eu não conheço, assim, tem muitas profundezas, como a gente sempre fala, tem muitos cofres para a gente abrir, né? E a gente sempre tem que buscar um entendimento maior. Mas aqui nós estamos querendo ver mais uma visão geral do processo, mas a casa de Deus, todas as coisas que tem no Velho Testamento, essas coisas que cita e outras que ele não citou, né? Tem a mesa da proposição, tem o altar, tem a bacia de bronze, tem todos os móveis, todas as partes que tinham parte no tabernáculo, aqui já era o templo, tudo isso aí tem significado, tudo isso aí tem um significado espiritual. E outra coisa que tem significado espiritual são todos os tipos de sacrifício que nós vamos começar a ver hoje. Em Levítico, que é um daqueles livros que a gente pula, né, na nossa leitura devocional, porque assim, Números é porque tem muitos nomes, Êxodo porque tem muitas medidas, né? Porque foi fazer isso, e tem medida aqui, tantos côvados e tantos não sei o que e tal, tem todas as medidas, é cansativo, e se não fosse muito cansativo uma vez só, no livro de Êxodo ele aparece 2 vezes, porque primeiro Deus fala assim, faz a arca, tantos côvados, vai falando os detalhes. Aí fala todas as coisas que ele tinha que fazer. Aí ele podia ter falado no fim assim, e Moisés fez tudo certinho. Não, ele fala assim, então ele foi fazer a arca, tantos côvados, tantas altura, tanto de madeira, de ouro, todos os detalhes, as cortinas, etc, etc. Fala tudo de novo. Tá, então Êxodo tem muita medida, Números tem muitos nomes. Crônicas, no início de 1 Crônicas, tem 9 capítulos de nomes, né? E Levítico, porque tem muito sacrifício, tem muito animal, e tem oferta de holocausto, tem manjares, tem oferta pacífica, tem oferta pelo pecado, tem oferta de transgressão, aí fala todas as ofertas, depois lá na frente vai falar assim, mas como que prepara o sacrifício? Aí vai falar de novo. Então, são muitos detalhes, e nenhum desses detalhes é por acaso. Todas essas coisas, todos esses detalhes, por exemplo, né, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas todos aqueles sacrifícios, Jesus resolveu. Leia o livro de Hebreus, que você não precisa ler o Levítico mais. Você lê o livro de Hebreus, Jesus fez o sacrifício, de uma vez por todas, acabou, não tem mais sacrifício. Gente, para que eu vou ler Levítico? Não precisa mais. Claro que Deus não ia fazer isso, né? Deus não ia colocar um livro, Levítico não é todo sobre isso, né? Mas vários capítulos de Levítico falando sobre todas as leis, de todos os tipos, diferentes sacrifícios, e depois fala assim, que a igreja fez isso. A igreja, nós pegamos um Novo Testamento, que você olha na sua Bíblia, é muito fino, né, em relação ao Velho Testamento, que é grosso. Você pega o Novo Testamento e muita coisa do Velho Testamento você joga fora. E não é para fazer isso, ok? Claro que Jesus mudou, não tem mais sacrifício, mas nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, vamos lá. Então, eles fizeram um relatório para o rei e falaram assim, nós purificamos tudo, está tudo pronto, tiramos a sujeira, resgatamos os utensílios que Acaz jogou fora, né? No versículo 19 fala que Acaz lançou fora, ele não jogou fora, provavelmente, ainda bem que
pelo que a gente entende, se eles resgataram isso dentro de uma semana, eles não fizeram tudo de novo. Então, no templo, se você volta lá no rei Salomão e vê como que eles construíram o templo, além daquelas áreas principais, né, o átrio, o santuário, o Santo dos Santos, além daquelas partes principais do templo, o rei Salomão fez um monte de cômodos, né, de salas, de lugares para guardar mantimentos, lugares para guardar utensílios, lugares para guardar várias coisas necessárias, vestes, tudo mais, tudo que precisava. Ele, em volta do templo tinha um monte de cômodos, de salas, né? Provavelmente, aqui não fala, mas provavelmente Acaz pegou tudo e jogou ali, né? Jogou no quarto da bagunça, lá assim, ficou guardado lá assim, sem usar. Então, os sacerdotes resgataram tudo, fizeram o processo de purificação, o processo de voltar, de colocar as coisas de volta para o uso. Então, eles fizeram um relatório, falaram assim, olha, está tudo limpo, está tudo pronto, podemos voltar. Mas, como eu falei, é um processo. Nós estamos no passo 3, mas tem bastante coisa pela frente ainda. Então, versículo 20, tem vários detalhes assim que são importantes para a gente notar. Uma delas é quando alguém se dispõe a servir a Deus de todo o coração, ele não é negligente. Versículo 11, agora, filhos meus, não sejais negligentes. Foi a exortação dele para os levitas e sacerdotes. Não fiquem acomodados, não fiquem assim, acho que Deus não precisa de mim, tem muitas outras pessoas que estão se dispondo, Deus não precisa de mim. Não sejais negligentes. Você tem um chamado de Deus, atenda, busque a consagração. Deus nos chamou para algo. Talvez você não saiba exatamente o que é, mas se tem algo queimando no seu coração, tem um chamado de Deus. E, na verdade, todos nós somos chamados. A gente, às vezes, não percebe, não escuta, mas todos nós temos um chamado. Então, essa exortação é para nós. Não sejais negligentes. A casa de Deus está desse jeito, o povo de Deus está distante, a gente fica criticando, a gente fala mal. A gente fala mal de governo e tudo mais, mas vamos falar da igreja, né? A gente fala mal da igreja, a gente fala mal de igreja A, de igreja B, a gente fala mal de quem está pregando na televisão, no rádio, a gente fala mal das pessoas que a gente conhece, a gente critica o estado da igreja, a gente fala, olha que coisa, como o povo de Deus está distante, está contaminado, mas não é para fazer isso, é para a gente se consagrar. Como a gente viu 2 semanas atrás, nós devemos nos santificar, nos consagrar em favor dos outros. Então, tinha toda uma situação que precisava de conserto. Nós já vamos chegar nesse versículo, eu vou mostrar aqui. Então, mas quando alguém se dispõe a servir a Deus de verdade, ele é uma expressão que usa muito, assim, Abraão, Deus mandou oferecer Isaac. Abraão não ficou assim, bom, vou esperar uma semana, quem sabe dentro de uma semana Deus vai mudar de ideia. Não, ele levantou cedo, no dia seguinte, para fazer o que Deus falou. Agora aqui, eles fizeram um relatório para o rei Ezequias. O rei, está tudo pronto, a casa está limpa. O que o rei fez? Bom, tá bom, eu estou ocupado com outras coisas, tem várias coisas na minha agenda, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, a gente vai dar andamento nisso. Não, o rei Ezequias se levantou de madrugada, ele se levantou cedo, quer dizer, ele ficou sabendo que estava pronto num dia, no outro dia cedo, não perdeu tempo. Gente, isso é muito significativo e é muito importante, porque, como diz no Salmo 95, citado no Novo Testamento, hoje é o dia da salvação. Esse hoje é o dia da salvação não é só para quem não conhece, é muito usado no evangelismo, né? Assim, quando está fazendo um apelo, hoje é o dia da salvação, não deixe para amanhã. Gente, isso é um princípio para todos nós. Tem algo que nós estamos no meio de um processo e tem algo que precisa ser feito,
venceu uma etapa, está pronto, está tudo pronto para seguir adiante, no outro dia, de madrugada, a gente já começa. Então, essa urgência, essa disposição de se colocar diante de Deus imediatamente é muito importante. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, lideranças, né? Lideranças são muito importantes, né? Nós já vimos, ele se dirigiu primeiro aos sacerdotes e levitas. Agora é hora de todo o povo, a casa está pronta. Agora, lideranças da cidade, todos os príncipes da cidade, ele reuniu e subiu à casa do Senhor. Versículo 21. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, em favor do reino, do santuário e de Judá. Então, até coloquei aqui, e está no seu esboço também, né? São três palavras, né? Expiação. Então, eles iam fazer, a primeira coisa que eles iam fazer na casa de Deus, a casa de Deus está pronta para ser usada, mas ainda não está pronta para voltar a funcionar tudo normal, ainda faltam várias etapas, mas a primeira coisa que ele vai fazer é cuidar da situação do pecado. Por que ele não fez? O pecado é a primeira coisa, por que ele não fez isso primeiro? Porque para fazer isso ele precisava da casa de Deus, e para usar a casa de Deus ele precisava dos sacerdotes, e para usar a casa de Deus também ele precisava de limpar a casa. Então, percebe como assim, a primeira coisa que realmente precisaria fazer seria resolver o problema do pecado. Mas ele não podia oferecer pelo pecado porque a casa não estava pronta. Mas agora está, então agora vai ter uma oferta por essas 3, ele cita 3 coisas: o reino, o santuário, e na Bíblia fala Judá, eu coloquei nação, né? Pelo reino, pelo santuário, que é a casa de Deus, e por Judá, ok? Então são três dimensões, são 3 áreas que precisam, e as 3 falam de algo coletivo, nada disso é individual. O reino, na verdade, qual a diferença entre reino e a nação? Até algumas, assim, não é muito comum essa expressão aqui, a gente não encontra essas 3 coisas em outros lugares, mas provavelmente reino aqui, geralmente quando a gente fala reino, a gente pensa assim, de toda a nação, de todo o povo e o governo junto e tal. Mas aqui, como ele fala da nação depois, ele cita Judá por nome, então provavelmente esse reino aqui se refere à liderança, ao governo, né? Ao reino no sentido assim do rei, da família real, de toda a liderança. Ele chamou todos os príncipes da cidade. Então, eu acho que a gente pode colocar aqui governo, né? Os lideranças, né? Hoje é um pouco difícil a gente aplicar isso a uma nação, porque hoje não tem nenhuma nação que se enquadre como Israel naquele tempo. Já houve várias nações que quiseram fazer isso, né? Inglaterra, Estados Unidos, e mesmo quando a gente fala assim, o Brasil é do Senhor Jesus, tal, assim, às vezes a gente quer que Deus alcance toda a nossa nação. Mas o que eu quero dizer, hoje não existe nenhuma nação que tenha Deus como líder. Por mais que possa ter alguém que tema a Deus no governo, não existe nenhuma nação. Isso não está nos planos de Deus antes de Jesus voltar. Está nos planos de Deus para quando Jesus voltar. Porque todos os reinos deste mundo se tornarão o reino do nosso Senhor e Cristo. E Ele vai reinar sobre todas as nações. Aí sim, mas no Velho Testamento nós tínhamos uma nação, a nação de Israel, com esse chamado, com essa vocação especial de ser uma teocracia, de ser governado por Deus. Então aqui
Ezequias, como rei, ele tinha direito de fazer isso, porque ele era rei, ele era da descendência de Davi, então ele tinha o direito de chamar toda a nação, ele podia chegar diante de Deus e oferecer um sacrifício em favor do reino e da nação. Então, isso era possível. Hoje, tem igrejas que têm se movimentado, né, nos Estados Unidos, eles fazem de vez em quando uma concentração grande na capital para pedir a Deus em favor da nação. Eu acho que isso é muito importante, mas os Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Brasil, ou qualquer outra nação que você puder pensar, nunca vai ser como Israel, né? Nós nunca vamos ter essa nação, incluindo todo o governo e todo o sistema, pertencendo a Deus antes da volta de Jesus. Só um parênteses, isso não significa que a gente não deva orar para que a igreja impacte a sociedade. A igreja hoje pode ter um Daniel em Babilônia. A igreja hoje pode ter uma Esther, né, casada com o rei. Pode ter pessoas infiltrando. É muito raro, né? Muito difícil, né? Porque não é porque tem... nós aqui no Brasil sabemos muito bem, né, que não é porque tem um evangélico no Congresso, sei lá onde, que tem um representante do reino de Deus lá, né? A gente sabe muito bem como é que é essa história. Os Estados Unidos, se você estudar a história deles, ou da Inglaterra, de outros lugares, assim, você vai encontrar personagens, você vai encontrar pessoas que realmente eram tementes a Deus no governo. Mas aí você vai encontrar duas situações. Uma, como aqui no Brasil, a pessoa é convertida, pelo que a gente, né, que só Deus sabe quem realmente tem o coração transformado, mas assim, pelos frutos, pelo testemunho, você vai poder falar assim, não, eu creio que fulano é uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa que serve a Deus, mas no governo ele não está representando Deus. No governo, ele não está chamando a nação, ele não está fazendo o que Ezequias fez aqui. Ok? Em algumas raras ocasiões, houve gente no governo, é muito difícil, eu não fiz um estudo profundo sobre isso, mas tem até um filme, né, que eu não sou bom para lembrar nomes, mas aquele... filme sobre Wilberforce. Tem um filme muito bom, né? Mas eu não lembro o nome. Mas assim, foi no século XIX, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra, um homem temente a Deus, e ele lutou por várias causas importantes. Mas a mais conhecida, ele lutou contra o tráfico de escravos. Então, ele fez no governo algo que Deus queria, mas ele não transformou o governo da Inglaterra ou a nação da Inglaterra numa nação como Israel, ok? Dá para entender a diferença? Então, nós temos pessoas cristãs, pessoas servas de Deus no governo que não dão testemunho, não significa que elas não são convertidas. Alguns talvez não sejam convertidos, né? Isso não cabe a gente saber. Mas tem pessoas no governo que são realmente pessoas que temem a Deus, são pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas não têm visão, são às vezes corrompidos pelo sistema, ou pelo menos não estão fazendo algo para fazer uma diferença, para trazer a nação de volta para Deus. Enfim, tem vários tipos de exemplos de pessoas no governo que não estão fazendo muita diferença. Agora, existem casos raros de pessoas no governo que fizeram diferença, como esse Wilberforce na Inglaterra. Então, existem pessoas, e existem pessoas fora do governo que fizeram impacto na sociedade, né? Pessoas que não ocuparam posições no governo, mas impactaram, quem sabe impactaram a educação, impactaram outros aspectos culturais. Então, a igreja pode impactar, pode fazer uma diferença, mas tornar uma nação como Israel no Velho Testamento, isso só vai acontecer não com uma nação, mas com todas as nações quando Jesus voltar. Então, quando nós falamos aqui
de Ezequias, chamando liderança, a nação de volta para Deus, no nosso tempo agora, como é que a gente aplica isso? A gente aplica isso para a igreja. Quem é que pode... É claro que a igreja, se fizer isso, vai impactar a nação, mas a igreja tem uma liderança, a igreja tem a casa de Deus, e toda a igreja, todo o povo de Deus é a nação. Então, hoje nós podemos aplicar dessa forma, ok? Então, só para a gente saber como é que nós podemos entender esse momento de restauração através de Ezequias, é dessa forma, né? Hoje nós não pensamos, nós podemos ver Deus fazendo algo nacional, eu creio nisso. Eu creio que nos últimos dias, agora na geração antes da volta de Jesus, nós vamos ver avivamentos como nós nunca vimos antes. Nós vamos ver, eu não sei exatamente como que vai ser, mas a gente tem profecias, a gente tem indícios, e tem no coração de vários e muitos servos de Deus que estão orando por isso. Tem igrejas que estão orando, tem movimentos de oração, orando pelas nações, orando por nações específicas. Então, a gente crê que Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo, inclusive, assim, para abalar nações. Mas não que o governo, não que o sistema todo vai voltar para Jesus antes de Jesus voltar. Então, mais ou menos para a gente ter, pelo menos na medida que eu consigo ver o plano de Deus, né, para a gente entender como nós vamos aplicar essa época de Ezequias para o nosso tempo, seria assim. Mas o que eu quero só mostrar rapidamente é essa questão da expiação. Primeiro eu quero falar sobre essa questão assim, de algo que Deus quer fazer de uma maneira coletiva. Eu acho muito importante, eu fiz uma distinção entre nós não temos fundamentos na palavra para acreditar que o Brasil como nação ou nenhuma outra vai se tornar uma nação toda temente a Deus antes de Jesus voltar. Mas nós temos fundamentos para buscar um avivamento nacional no sentido da igreja e de impactar a nação. Então, isso nós temos direito, nós temos base, nós temos não só uma nação, a Bíblia fala assim em Joel, citado novamente por Pedro no dia de Pentecoste, que a nação, que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Então nós temos uma promessa de um grande avivamento antes da volta de Jesus. Então não é nem limitado a uma nação. Deus quer fazer uma coisa para o mundo todo antes da volta dele. E isso requer algo coletivo. A gente pensa em coletivo assim, vamos juntar toda a igreja. A gente pode pensar, uma congregação, uma igreja em Americana. Então vamos convocar. Isso é bíblico e é totalmente possível. Mas eu quero dizer assim, nós estamos pensando em algo maior do que isso. Quando você fala de coletivo, pode ser uma igreja. Vamos toda a igreja fazer uma assembleia, fazer um dia de jejum ou vários dias de jejum, vamos nos arrepender, vamos buscar a Deus, vamos nos voltar para Deus. Mas essa dimensão que nós estamos vendo aqui é uma dimensão maior. Então, é isso que eu quero dizer. O avivamento de Ezequias, ele fala do reino, do santuário e da nação. E só que agora nós vamos ver algumas outras passagens, mas antes de sair aqui de Crônicas, vamos só terminar de ler aqui. Eu vou ler a partir do versículo 21 novamente, até o versículo 24, só para a gente ver bem o contexto, depois nós vamos começar a ver rapidamente algumas outras passagens. Então, eles trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado. Ok? Se você estudar Levítico sobre as ofertas, uma das ofertas, tem a oferta que chama holocausto, tem uma oferta de manjares, tem uma oferta pacífica ou de ações de graça, e tem uma oferta pelo pecado. Okay? Então,
E esse que eles começaram a oferecer, depois eles vão oferecer outros tipos mais na frente. Eles vão oferecer holocaustos, né? Mas aqui ele vai começar, por isso que a gente colocou aqui, expiação. O problema agora, nós precisamos resolver o problema do pecado, da culpa. Não fui eu que mandei fechar a casa de Deus, não importa. Houve um afastamento nacional, houve um afastamento nos nossos dias da igreja. A igreja toda, não é uma coisa de uma pessoa só. Existe uma culpa, existe uma sombra, existe um afastamento de Deus que afeta todos nós. Nem todas essas pessoas que estavam ali tinham feito algo, elas individualmente, mas isso aqui não é uma situação individual, isso existe também. Cada um de nós, diante de Deus, nós precisamos continuamente, Jesus, perdoa os meus pecados, e não assim, por atacado, individualmente, Senhor, perdoa esse pecado. Senhor, perdoa esse pecado. Então, existe a necessidade de tratar individualmente com o pecado. Mas isso aqui não é individual, não é nem num coletivo local. Isso aqui é um coletivo grande, é um coletivo, assim, da igreja. Eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eu creio que avivamento, e por isso que eu luto muito, oro muito pela unidade, porque como que nós vamos chamar o povo de Deus para fazer algo assim, se está todo mundo dividido? Eu não tenho acesso à igreja A, à igreja B, à igreja... Tem muito mais do que as letras do alfabeto, né? Eu não tenho condições, nem numa cidade, eu não tenho condições de chamar todo o povo para arrependimento. E, claro, que as coisas não acontecem, Deus faz as coisas através de representantes, de pessoas que atendem a sua voz, mas precisa ser algo que represente de verdade o povo de Deus. Isso aqui não é uma coisa de um setor, de uma parte, isso aqui é algo que precisa acontecer com o povo de Deus no geral. Então, esse aqui é oferta pelo pecado, em favor do reino, do santuário e de Judá. Ordenou o rei aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim mataram os bois, e os sacerdotes tomaram sangue e espargiram sobre o altar. A seguir mataram os carneiros, espargiram sangue sobre o altar. Então mataram os cordeiros, espargiram o sangue sobre o altar. Trouxeram os bodes como oferta pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. Os sacerdotes os mataram e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo Israel. Ok, então, vejam aqui. Tem essas, nem vamos entrar muito assim nos detalhes, como é que era a oferta pelo pecado. Eu só quero que vocês vejam o ponto que destaca mais. Ele está começando pelo pecado. Precisamos pedir perdão a Deus pelos pecados coletivos. Existem pecados coletivos. Eu posso me arrepender de pecados individuais, mas sozinho eu não posso me arrepender por todos os pecados da nação. Deus não vai esperar todos os cristãos de todas as nações do mundo, ou mesmo do Brasil, ou mesmo de Americana. Deus não vai esperar todos se reunirem, mas precisa ter uma representatividade. Precisa ter isso. Então é algo para a gente orar. Você consegue vislumbrar que isso vai acontecer? Assim, é um ideal, mas eu não consigo ver como isso vai acontecer. Para mim, é um milagre, né, assim, ressuscitar um corpo que está na terra há 6.000 anos. Você acha que é um milagre fácil? Você consegue imaginar como isso vai acontecer? Você já pensou assim, quando alguém fala assim, como é que é a palavra?
quando queima, né? Cremaram, eles cremaram o corpo. Aí você fica, mas Deus, como é que Deus vai ressuscitar aquele corpo cremado? Jogou as cinzas no mar. Mas não é diferente. Quem coloca o corpo na terra também, assim, se desfaz totalmente, não tem diferença nenhuma. Não, mas 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, como que Deus... Não tem diferença nenhuma. Depois de uma semana, a coisa assim já não tem mais retorno. Mas é um milagre ou não é? Uma coisa assim inacreditável que Deus vai ressuscitar aquele corpo, ele vai fazer tudo voltar. É além da minha capacidade. Bom, é mais ou menos igual. Se Deus vai pegar todos nós e fazer com que a gente chegue a esse ponto de arrependimento, é um milagre mais ou menos igual, vocês não acham? É um milagre do mesmo tamanho. Porque como que Deus vai pegar todo esse povo dividido, como é que todos vão escutar, como é que todos vão ouvir o chamado de Deus e como é que todos vão realmente se voltar a Deus, ok? Então, eu não vou ler os textos, mas eu só vou citar... no livro de Levítico, Deus previu vários tipos de situação, vários tipos de sacrifício. E uma coisa muito interessante é que, quando você estuda os sacrifícios, então tem o holocausto, que não é um sacrifício propriamente pelo pecado. Ele também serve para nos consagrar diante de Deus. É um animal que era queimado inteiramente, né? Holocausto, né? Queimado totalmente, né? Não sobrava nada, né? Queimava inteiramente aquele animal diante de Deus. Tinha essa oferta que não era especificamente pelo pecado, mas tinha a ver com o pecado. Tinha oferta de manjares, tinha oferta voluntária de ações de graça, que não era por causa do pecado, a pessoa queria agradecer a Deus por alguma coisa, trazia um animal e oferecia. As próprias pessoas comiam uma parte, né, do animal que eles ofereciam, e depois tinham oferta pelo pecado e pela transgressão. E a gente sempre fica pensando, porque em Levítico 4, se você conferir depois, se você não lembra, ele fala assim, então, se alguém cometeu um pecado, tá bom, então aqui é oferta pelo pecado. Só que ele enfatiza, se alguém cometeu um pecado involuntário, sem saber, tá, então, isso aí, né, a gente deve cometer muitos pecados sem saber, mas como é que eu faço quando eu fiz uma coisa consciente, eu sabia que estava errado, eu fiz e eu quero perdão para aquilo? Você nem vai achar, nem vai achar. Não era admitido. Então, você não acha isso, mas você tem, em Levítico 4, assim, se tiver um pecado do sacerdote, se tiver um pecado de um líder do povo, e se tiver um pecado de toda a congregação. Então aqui enquadra assim, de toda a congregação. Mas, veja bem, essa situação que nós estamos vendo aqui com Ezequias, que eles tinham abandonado a Deus, que tinham fechado as portas da casa de Deus, pecados coletivos de toda a nação, isso nem estava previsto na lei. Deus não falou assim, ele sabia que ia acontecer, mas Deus não falou assim, vocês vão pecar, então eu vou colocar. Não, ele não colocou. Mas eles tinham que fazer uma oferta dentro dessa situação. E tinham que fazer por toda a congregação. Então, na lei, nós temos duas situações. Uma, como eu falei, alguma coisa que o povo fez sem saber, inconsciente, involuntário, por ignorância. Né? Tem isso. Agora, tinha uma outra ocasião, uma vez por ano, isso está em Levítico 16, tinha uma outra ocasião em que eles faziam todo ano, uma vez por ano, eles faziam um sacrifício por toda a nação. Era num dia de festa importante, e esse dia até hoje, inclusive, é considerado o dia mais sagrado lá em Israel, ou dos judeus, até hoje, que é o dia da expiação. Né? Se você viu nas notícias, em algum momento, assim, chama Yom Kippur.
né? É o dia da expiação. Só uma vez por ano, vocês devem lembrar disso, só uma vez por ano, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Só uma vez por ano. E era nesse dia. E eles faziam um sacrifício por toda a nação. E tinha o sacrifício pelo pecado, e tinha um tipo de sacrifício que eles pegavam um bode, colocavam as mãos sobre o bode e mandavam o bode sumir no deserto, levar os pecados embora, que é chamado bode expiatório. Até hoje é uma expressão que a gente usa, né? O bode expiatório era esse. Era um bode, né? E eles confessavam os pecados sobre ele e mandavam ele embora, né? Ele sumia. Mas o que eu quero dizer estava previsto na lei 2 ocasiões em que toda a nação iria fazer, 2 ocasiões não, uma ocasião e uma situação que era qualquer ocasião em que tivesse um pecado por ignorância. Então, esses 2 momentos são citados na lei para ter uma oferta em favor de toda a nação. Mas esse momento aqui não se enquadra em nenhuma das duas. Mas o que eu quero dizer existem situações, isso aqui não é normal, Deus não colocou isso na lei porque Ele não queria que a igreja ou que o povo dele naquela época se sentisse assim, isso aqui é uma coisa normal. Todo mundo sabe, a gente peca, né? a gente é fraco. Não, Deus não colocou isso como coisa normal. Realmente, sim, isso aqui é uma coisa que não deveria acontecer. Mas aconteceu, então aqui eles estavam fazendo esse sacrifício pelo pecado para resolver isso. Eu não sei como Deus vai agir com a igreja, né? A gente não tem assim o mapa, a gente não tem os segredos de Deus, mas vamos só ler 2 ou 3 textos em Joel. O livro de Joel é um livro que fala muito sobre essa questão da Assembleia Solene. Então, só quero lembrar vocês, é um livro curto, vale a pena você reler o livro todo, né? Mas no capítulo 1, em Joel capítulo 1, ele está falando sobre a necessidade. Primeiro ele fala que o povo vai ser julgado por causa dos pecados, né? E ele fala assim dos exércitos que vão destruir a nação, né? E depois ele fala, né? Fala sobre como ficou totalmente sem mantimento, né? Capítulo 1, versículo 13. Cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Então, aqui nós temos essa situação em que Deus está falando assim, olha, a casa de Deus está, nesse caso aqui, nem está falando assim que a casa de Deus está destruída, mas assim, a casa de Deus está abandonada, é uma situação bem semelhante, a casa de Deus está abandonada e primeiro ele convoca os sacerdotes, segue mais ou menos esse padrão aqui, que primeiro ele chama os sacerdotes e os levitas para uma assembleia solene, e até coloca todos os moradores da terra, mas ele fala sobre santificar um jejum, sobre fazer uma assembleia diante de Deus para que Deus possa reverter a situação. Então, nós estamos falando sobre a necessidade de arrependimento coletivo, de arrependimento não só de uma pessoa e não só de uma congregação local. Isso aqui é uma coisa ampla. É claro que nós podemos começar com um arrependimento individual e podemos chamar, se nós temos condições de chamar uma igreja, uma congregação a um arrependimento. Tudo isso é possível.
mas algo que vai realmente preparar o caminho para a volta de Jesus, porque ele fala: ai do dia, pois o dia do Senhor está perto. E no capítulo 2, versículo 12, ainda assim, ele fala sobre o exército, né, no início do capítulo, que vai trazer de volta, vai trazer destruição, né, juízo sobre o povo de Deus. Mas ele fala: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Esse grande em amor, não sei se a sua fala diferente, mas é aquela palavra recede que a gente sempre fala aqui, né? Grande em recede e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção em ofertas de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Então aqui, essa ideia, a trombeta fala de palavra profética, né? Um som de Deus, né? E isso que precisa acontecer. Só que onde que está Sião? Onde está Sião hoje, né? Onde está a igreja? Onde está o povo de Deus? Então nós estamos todos divididos. Se tocar a trombeta num Sião, não vai escutar no outro Sião, né? Então assim, tá muito difícil de entender. Mas eu creio que Deus vai fazer isso. É um milagre. Eu não sei como Ele vai fazer. Alguma coisa nós podemos fazer. Começar a buscar essa união com outras pessoas, né? Não é uma congregação inteira. Quem sabe 2 ou 3 congregações. Quem sabe Deus sempre começa com coisas pequenas. Então, de alguma maneira, Deus começa a fazer isso, ok? Então, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara. O que ele está dizendo assim? Esse dia, na hora que tocar a trombeta, vai ser tão urgente e tão importante que a noiva que está se aprontando para a cerimônia vai largar o que está fazendo para fazer parte da Assembleia de Solene. Ele está dizendo, isso é uma coisa muito radical, né? E está falando todos, porque ele fala assim, ele já tinha falado assim, congregai os filhinhos e os que mamam. Então, assim, no primeiro capítulo, começa com os sacerdotes. Mas agora ele está falando, agora é hora de congregar todo mundo. As mães que têm crianças, todo mundo. Para esse dia que é tão importante, tão necessário, antes do grande e terrível dia do Senhor, precisa ter essa assembleia, precisa ter esse momento de arrependimento. Eu creio que isso aqui vem, o que vem antes do grande avivamento final, né? Eu não vou ler o resto do capítulo, né? Mas só mais um versículo, né? 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem ao alpendre e ao altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? A partir do versículo 18 começa a falar da resposta de Deus. E aí vai chegar, ele fala que Deus vai restaurar todas as coisas, vai ter mantimento, e aí vai chegar depois do versículo 28, que ele vai falar do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e depois ele fala do grande dia do Senhor. Então isso aqui é tudo assim, Deus vai trazer um grande arrependimento nacional, internacional. Não sei como vai ser, não sei se é por etapas, eu não sei como que Deus vai fazer, mas Deus vai trazer uma grande experiência de arrependimento, para que haja uma grande experiência de avivamento, para nos preparar, para trazer uma grande colheita, porque ele fala assim de abundância, ele fala que todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Então ele fala assim do derramamento do Espírito Santo e de uma grande colheita, e
ele fala depois no capítulo 3 da grande batalha final de todas as nações contra Israel. Então você vê todas as coisas acontecendo antes do final, ok? Então, só para isso tudo nos faz situar. O que nós estamos falando aqui? É algo que pode acontecer numa congregação? Sim. É algo que pode acontecer até de uma maneira mais ampla, com mais pessoas, numa cidade, numa região? Sim. Mas tem algo que vai acontecer, eu creio, de uma forma muito mais ampla, que vai trazer um avivamento grande para que nós possamos estar prontos para a volta do Senhor, ok? Então, quando ele fala, nós precisamos ter expiação pelo reino, pelo santuário, pelo povo, nós estamos entendendo que realmente é algo grande, coletivo. E só um pensamento final, assim, só mais uma coisa. Então, um dos aspectos sobre esse ato de Ezequias é que é bem coletivo, é bem nacional, e isso é algo que precisamos ver acontecer. Agora, o outro aspecto é aquilo que eu mencionei antes. Como que esse negócio como é que a gente aplica os sacrifícios do Velho Testamento, porque aqui nas próximas aulas a gente vai ver oferta pelo pecado, holocaustos, depois ofertas voluntárias, tem vários tipos de oferta, ok? E se Jesus resolveu tudo por nós, eu só vou ler para vocês em Hebreus, para vocês lembram disso, mas eu só quero deixar isso registrado aqui, que vamos ler em Hebreus 10, ele fala, ele está desenvolvendo todo um raciocínio, mas eu só quero que vocês lembrem desse fato de que Jesus resolveu o problema dos sacrifícios, ele cumpriu todos. Então, Hebreus 10, versículo 3, fala assim, mas nesses sacrifícios, cada ano, no versículo 1, ele falou assim, de sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Versículo 3, esses sacrifícios, cada ano, na verdade era diariamente, todo dia fazer sacrifícios, né? Então, esses sacrifícios, cada ano se faz recordação de pecados. Versículo 4, é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Versículo 6, não te deleitaste em holocaustos e oblações ou ofertas pelo pecado. E aí ele fala, versículo 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Versículo 12, mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, ok? Então, nós temos essa verdade muito clara no Novo Testamento, que todos os sacrifícios, o holocausto é Jesus, a oferta de manjares é Jesus, a oferta pacífica é Jesus, a oferta pelo pecado é Jesus, o bode expiatório que foi para fora do arraial, Hebreus 13 fala sobre isso, que Jesus sofreu fora do arraial, mais ou menos como aquele bode que teve que ir para fora. Então Jesus é o bode expiatório, Jesus é aquele que é oferecido no altar, Jesus, ele cumpriu, ele realizou tudo que estava prefigurado em todos os sacrifícios, ok? Então, por que eu preciso ler sobre isso e como é que eu aplico? Nessa cerimônia tem todos esses passos aqui, então ele fez um sacrifício pelo pecado, depois aqui ele vai fazer a consagração, depois vai ter ofertas voluntárias. O que significa isso? Se Jesus já resolveu todos, eu não preciso nem ficar sabendo. Talvez é interessante porque, através de ver todos os sacrifícios, eu vejo as diferentes coisas que Jesus fez. Isso faz parte. Quando você estuda os sacrifícios, você vê a riqueza. Jesus, ele foi um holocausto, porque ele se ofereceu totalmente a Deus. Jesus pagou o preço dos nossos pecados.
Jesus é o pão da oferta de manjares. Então, assim, você começa a ver cada aspecto, cada parte, cada tipo de sacrifício, você entende melhor o que Jesus fez. Mas não é só isso. Apesar de Jesus ter oferecido de uma só vez, nós oferecemos Jesus não como repetindo, não como oferecendo de novo, não como recordando os pecados, não como voltando de novo, poxa, eu tenho que voltar de novo e me arrepender, me converter de novo. Não nesse sentido, tem um jeito errado. Mas vamos lá para 1 João, também isso é só um tipo assim de uma introdução, tá? Assim, só um vislumbre para a gente entender que os sacrifícios não só mostram o que Jesus fez de uma vez por todas, mas o sacrifício de Jesus, apesar de ter sido uma vez por todas, nós nos lembramos dele quantas vezes? Quantas vezes que é para lembrar do sacrifício de Jesus? Diariamente, principalmente na ceia do Senhor, que se for feito com revelação, não como um ritual, a igreja primitiva fazia todos os dias. Mas por quê? Ontem nós já celebramos a ceia, semana passada já celebramos a ceia, mês passado já celebramos a ceia, por que eu vou fazer de novo? Um memorial. Jesus fala assim, fazer isto 2 ou 3 vezes por ano, 2 ou 3 vezes na sua vida. Lembra assim, pelo menos uma vez você tem que fazer isso. Não, todas as vezes, a ideia assim, quanto mais melhor. Só não é bom fazer isso muitas vezes se está se tornando um ritual sem sentido. Se está se tornando uma coisa assim, que você faz sem pensar, sem ter realidade, não faça. Você vai lembrar de Jesus simbolicamente, sem aquilo tocar você? Você vai lembrar de Jesus sem pensar no que Ele fez por você, só para dizer que você fez? Não faça isso. Lembrar de um jeito superficial, lembrar de um jeito que não dá valor, é melhor não lembrar. Lembre disso dando valor. Lembre disso aplicando isso diante de Deus. Nesse sentido, nós não estamos repetindo o sacrifício de Jesus. Nós estamos aplicando o sacrifício de Jesus. Aplicando, ok? Então, 1 João, capítulo 1, fala assim, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o que estava acontecendo no tempo de Ezequias? Eles estavam andando nas trevas. Eles não estavam em comunhão com Deus. Só que eles não precisaram voltar para o Egito, ser resgatado do Egito, não precisava começar o processo de novo. Se nós dissermos que temos comunhão com Deus e estamos andando nas trevas, nós estamos mentindo. Mas aí ele fala, mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Nos purificou ou nos purifica? Nos purifica, presente, contínuo. Porque aí ele fala, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. Agora, eu não tenho tempo para entrar nisso, e a gente entende que existem várias contradições, porque lá na frente ele fala, quem anda na luz, quem conhece a Jesus, não peca. E ele fala assim, se você fala que não tem pecado, você está mentindo. Então tem contradições, mas o que ele está querendo dizer é, se você anda na luz, você precisa aplicar o sangue de Jesus continuamente. E ele fala do advogado no capítulo 2, se você tem pecado, porque ele fala assim, capítulo 2, versículo 1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. No capítulo 3 ele fala assim, quem nasce da semente de Deus não peca.
Mas aí ele fala, se porém alguém pecar, temos um advogado. E isso vale para situações coletivas. Era para a nação de Judá estar nessa condição? Não era. Nem está previsto na lei. Ele nem marcou, nem designou um sacrifício. Olha, quando acontecer de toda a nação me abandonar, como é que vocês vão fazer? Ele nem colocou isso na lei. Mas existe isso. Ele falou assim, se você fala que está na luz e está nas trevas, você está sendo incoerente. Mas se você está nas trevas, volte para a luz. E o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ok? É uma coisa óbvia, né? Acho que todo mundo sabe dessa diferença, mas eu queria colocar, porque aí a partir da próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse sacrifício que ele ofereceu. Então, Jesus fez um único sacrifício, mas nós aplicamos a vida de Jesus em nós de maneiras diferentes. Tem um momento em que nós, pela obra que Jesus fez, nos oferecemos como holocausto. Tem um momento que nós precisamos de Jesus como oferta pelo pecado. Tem momentos que nós precisamos de Jesus como oferta pelo pecado coletivo, de toda a igreja. Tem momentos que nós precisamos da oferta pelo pecado, não por pecados involuntários ou por ignorância, nós precisamos de oferta pelo pecado, de pecados conscientes. Mas tem isso em Jesus. Tudo isso tem em Jesus. Não é o normal. Quem nasce de Jesus, você não vai viver a sua história toda cometendo pecados conscientes e voltando e falando assim, graças a Deus. Graças a Deus. Tem um filme, assim, só essa cena voltou para a minha mente agora, tem um filme que mostra, assim, séculos atrás, parte da história verdadeira, mas claro que todos os pormenores não são, né? Mas tem um indivíduo lá, se estava tendo muita perseguição no Japão contra os cristãos, lá pelo século XVII, sei lá, não me lembro exatamente a época, mas muito tempo atrás, então, tinha uma igreja assim, missionários católicos foram para o Japão e tinha um povo fiel ali, mas começou a ter muita perseguição. E como sempre, quando tem perseguição, algumas pessoas negam, outras não. E aí foi um outro missionário para ver como é que o povo estava e tal, e ele achou um indivíduo que era, né, que fazia parte, mas vira assim, umas 3 vezes durante o filme, esse japonês que o missionário que chegou lá encontrou, umas 3 vezes o cara não só negava, mas traía. Ele traía os cristãos e trazia perseguição. Ele ia lá e denunciava, né, tal. E depois ele voltava para o missionário e falava assim, olha, Jesus me perdoa, não perdoa? Né? Então, assim, é até uma cena muito engraçada, porque até o fim, teve uma última vez, assim, aí o próprio missionário, né, foi preso e tudo, e o cara estava lá, assim, pedindo perdão outra vez, né? E é um exemplo, assim, de uma pessoa que não estava arrependida, assim, ele fala assim, eu fiz porque eu estava correndo perigo de vida, se acontecer de novo, com certeza ele vai fazer de novo, né? Então, mas é isso que João está falando, isso não é a vida cristã. A vida cristã não é você falar assim, graças a Deus que Jesus morreu na cruz por mim e cada vez que eu pecar eu posso buscar perdão de novo. É isso que ele está dizendo. Mas existem momentos que nós precisamos do perdão de pecados conscientes, voluntários, coletivos, tudo isso precisa. E nós precisamos conhecer Jesus como nossa oferta pelo pecado. Nós podemos conhecer Jesus como todas essas ofertas. Então, por isso que eu falo assim, todas essas informações que nós temos no Velho Testamento sobre os sacrifícios não são desnecessários. Não é uma coisa que você deve assim, simplesmente pular e achar que isso não é importante para nós hoje. Nós devemos bater na porta assim, Deus, eu sei que isso aqui é Jesus, mas não é suficiente eu falar assim, tá, isso aqui é Jesus, essa outra oferta também é Jesus, o bode expiatório também é Jesus. Não é suficiente a gente falar isso. É importante a gente saber como aplicar, como que a igreja
vai conhecer a oferta de Jesus por nossos pecados coletivos. Nós não temos, eu não me lembro de experiências coletivas, muito poucas, mesmo a nível de uma congregação, é muito, muito raro. Nós não temos essa experiência de Joel, nós não temos, nós não conhecemos a experiência de nos arrepender coletivamente. É claro que isso vai requerer líderes, vai requerer sacerdotes, vai requerer pessoas que assumam isso e que chamem o povo de Deus para se arrepender diante dele. Amém? Senhor Jesus, nós queremos dizer que teu sacrifício foi perfeito, não falta nada. Como Hebreus diz, o Senhor aperfeiçoou de uma só vez, perfeitamente. O Senhor fez uma obra perfeita e nós queremos lembrar disso continuamente, mas não lembrar numa forma mental, uma memória, uma espécie de tributo superficial, Senhor. Nós queremos lembrar do Senhor aplicando, aceitando, ó Deus, nos arrependendo, realmente desejando o teu perdão, aplicando o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Senhor, nós queremos a limpeza, mas nós queremos também a purificação pelo sangue. Nós queremos, ó Deus, que o problema de pecado que faz com que o Senhor não abençoe, não endosse, não dê o teu poder para a tua igreja, nós queremos que isso seja resolvido, queremos que a tua casa seja restaurada, queremos, ó Deus, que o Senhor venha em avivamento para trazer, ó Deus, a preparação final, a colheita final para a tua volta. Senhor, que o Senhor venha e que o Senhor traga para nós, Senhor, que o Senhor haja no meio de nós. Esse é o nosso clamor a Ti, Senhor. Faz com que a Tua palavra se torne real e viva e presente nas nossas vidas. E oramos para que esse grande milagre, ó Deus, da união, de algo pelo menos começar a acontecer e desencadear outras coisas, que haja um avivamento de arrependimento antes que venha, ó Deus, qualquer outro tipo de mover do Teu Espírito, Senhor. Pedimos por esse milagre, em nome de Jesus. Amém.